Fala aí galera, eu sou o T e será que temos um novo meta no formato? Bem meus amigos, hoje eu tô aqui pra falar um pouquinho com vocês sobre alguns dos acontecimentos que rolaram no torneio, né, no Greek Open, que rolou nesse último fim de semana, né? Foi um dos primeiros torneios que rolaram, de fato, o torneio oficial, depois do lançamento da coleção de LED, Legacy of Destruction, um torneio que teve das coisas de impacto que tem nessa coleção, como eu já fiz nesse vídeo aqui em cima, comentando sobre coisas de LED, você pode acompanhar por lá, e também é o meta que vai nos acompanhar no ICS do Brasil, que vai rolar já, nesse fim de semana. Mas esse torneio foi o primeiro torneio assim maiorzinho que rolou, com 350 jogadores, onde tivemos as cartas de LED vigente no jogo, tá? E nesse torneio, eu acho que é até um pouco natural assim de você pensar que uma das coisas mais populares seriam o uso do Tenpai. Pode não ser o mais popular de todos, mas o Tenpai Dragon ele vem venenoso. E diferente do OCG, onde ele começou como sendo um deck underdog, aqui no TCG ele vem como sendo uma tentativa de salvação em um formato que tem muito Snake Eye. Então muita gente aposta no Tenpai, muita gente vai jogar com o Tenpai, e o Tenpai é o tipo de deck que, se você não estar preparado para jogar contra, você vai perder. Tem muitas dinâmicas ruins, como eu já fiz nesse vídeo aqui falando especificamente sobre o Tenpai. Dá uma olhada porque eu acho que o vídeo ficou maneiro. Mas, pra esse torneio veio um cidadão que colocou um deck no radar. Esse deck é competitivo? Esse deck vai ser meta? Esse deck vai fazer alguma coisa? Eu não sei. O ponto é, foi minimamente interessante. Então hoje eu quero comentar com vocês sobre o deck de Buster Blader, que topou nesse torneio. Nesses torneios assim, regionais, tipo de coisa, eventualmente vai topar algum deck nada a ver. Nem sempre tem algo a se falar. O deck só topou. Um pouco sobre. O assunto é esse, partiu, então vamos lá. Muito bem, meus amigos, então aqui na tela eu tô mostrando pra vocês um pouco do bagulho, né, do breakdown do que rolou nesse torneio. Como vocês podem ver, mais do mesmo, relativamente, né, nós tivemos aqui dentro de um top 8, né, de um torneio de 303 jogadores, não foi 350? 303 jogadores, tá bom, 303 jogadores que rolou aqui nesse torneio, que deveria ser chamado de regional. Enfim, é um pouco estranho, mas eram só rounds, só rodadas, né? Então tivemos 9 rounds e no final desses 9 rounds, todo mundo jogando ali entre si. Quem tivesse mais pontos ganhava, né? Então é basicamente essa a dinâmica. E nós tivemos como campeão um Tenpai Dragon. O Tenpai Dragon foi campeão. Inclusive, se você quiser acompanhar algumas partidas desse torneio, eu fiz essa live aqui em cima, ó, comentando alguns jogos aí com a galera que tava comigo na live. Se quiser dar uma olhada aqui nessa live que ficou gravada, né? Enfim, o Tenpai Dragon foi o grande campeão, inclusive nós comentamos esse jogo da final. Nós tivemos o Snake Eye sendo outros decks do top 4, né, ainda por cima. E tem também, qual é o outro deck do top 4? O Desper, é quem completa o top 4 desse evento, beleza? Aqui embaixo, nós temos o top 8, um Buster Blader, nós temos aqui outro Snake Eye, um Rescue Ace e um Flanderize. Pô, por que você não tá falando do Flanderize? Enfim, o Flanderize não é algo que, sim, aconteceu algo, tem algo na deck build, tem algo no funcionamento do Flanderize que pra esse formato faz ele ser interessante. Não. Inclusive o Flanderize tem o potencial de morrer de boa, assim, pro Tenpai, de boa, muito fácil. É sinistramente zoado. Mas, tá aí, o Rescue Ace não performa decentemente nos torneios, mas ainda é um deck forte. Pode acontecer alguma coisa nesse sentido. O Snake Eye frente com esses decks, e o Fire King, o Snake Eye, não tem Fire King aqui inclusive, né, só Snake Eye. Apesar do Snake Eye ser esse deck que a gente vê ele pegando de assalto os torneios, de fato ele é o melhor deck, apesar disso, ele é um daquele deck, como eu disse, ele sempre passa o feeling de que dá pra ganhar, apesar dele ser o melhor deck, a melhor escolha a longo prazo, ainda dá pra ganhar tranquilo com o Tenpai, com muitos decks diferentes. O problema é você conseguir ganhar esses jogos múltiplas e múltiplas vezes dentro de um torneio, tá ligado? Esse que é a parada. Agora, pegar um X1 ali contra o Snake Eye, você pode ganhar com praticamente qualquer deck jogando contra o Snake, tá ligado? Diferente do Charlaments, que você ia perder 98% dos jogos que você jogasse contra ele. O Snake não tem esse nível, mas enfim. E aí você tem um Tenpai, 3 Snake Eye, um Despia, um Buster Blader, um Rescue e um Flanderize. Talvez não seja nenhum torneio que a gente possa olhar assim e tentar tirar alguma coisa. Ó, meu herói nacional que fez top 8 nesse torneio usando o deck de Horus, Bestial, Buster Blader, que eu vou chamar apenas de Buster Blader para poder facilitar a nossa vida. E esse aqui é o deck do cara. 42 cartas no main deck, não tem hand traps, tá ligado? Foda-se hand trap, não tem hand trap aqui. O que que o nosso mano quer fazer com esse deck? O Buster Blader, pra quem não tá ligado, a estratégia dele gira em torno de algumas cartas chaves, vai.
esses monstrinhos aqui são Garnets, ele tá aqui só pra ser um carta-chave do deck. E por causa disso, o Buster Whelp acaba sendo também uma peça-chave, porque ele é quem busca essas outras traps além do Trap Trick que o cara tá usando aqui. Qual é o efeito dessas cartas? Primeiro, a Prólogo. Ela tem um efeito que você vai mandar um Destruction Sword card, mais um Buster Blader monstro do deck pro cemitério, exceto ela mesma como custo, beleza? Então, você vai jogar 2 cartas do deck como custo. E aí, o efeito é Special Summon, um Buster Dragon, que é um Synchro. Um Buster Dragon do extra deck ou do cemitério, mas destrua durante a end phase do próximo turno. Além disso, ela tem efeito no cemitério, que você pode banir essa carta do cemitério. E nesse turno, Destruction Sword card que você controla não pode ser destruído por batalhas ou efeitos. Pode somente usar cada efeito dela uma vez por turno. Enfim, a carta que você manda pro cemitério é essa aqui, que é a Destruction Sword Memories. Ela tem um efeito de campo, que é irrelevante, que você descarta uma carta para poder trazer um bichinho do deck, mas não importa. O efeito que importa é o efeito do cemitério. Você pode banir essa carta do teu cemitério como custo. O efeito é Fusion Summon um Buster Blader, The Dragon Destroying Swordsman, do teu extra deck por banir materiais listados no cemitério. Acabou. Esse é o efeito dessa carta. Ok? E aí, onde a gente chega? Por quê? Por que isso é bom? Por que isso é interessante? Bom, a gente chega na fusão, que é esse cara aqui, ó. O Buster Blader, The Dragon Destroy Swordsman. Ele é feito com um Buster Blader, mais um ou mais dragões. Mais um dragão, na verdade, né? Qualquer dragão, você faz ele. Ok? E aí, o efeito dele é... Essa carta não pode atacar diretamente, beleza. Ele ganha 1000 de ataque e defesa para cada dragão que o oponente controla ou no cemitério dele. E além disso, você muda todos os dragões que o oponente controla para posição de defesa. Além disso, monstros dragões que na possessão do oponente não podem ativar os seus efeitos. E se ele batalha, se ele ataca um monstro em posição de defesa, você fura. É só isso que ele faz. É um pseudo-lock que você aplica no oponente, tá? É só esse de tentar enfrentar muitos decks de dragões. Tá tudo certo. Eu tenho esse vídeo aqui em cima, que você pode me ouvir falando, que foi quando eu comecei a jogar, cara. Quando eu comecei a jogar e tentei entrar um pouco nesse mundo competitivo, eu ia jogar um DSC lá na DualShop, no meta, onde a gente tinha o Blue Eyes... Não, o Blue Eyes não. A gente tinha o BA, o Cosmo, o Monarca, o Dracopal. Esses decks eram os principais. E aí você tinha correndo um pouco ali por fora o Metal Foes, que não tinha ainda o deck completo, mas o Blue Eyes também era um deck que existia, saca? Mas a gente sabia de uma coisa, era óbvio. Ia ter uma banlist. Ia ter uma banlist pra tirar esses decks que estavam jogando do topo do jogo. E, naturalmente, os caras iam querer liberar espaço para o Blue Eyes. Então, quando eu comecei a jogar, tá ligado? Tentando ver um pouco dessa parada de antecipação de jogo, é uma das memórias legais que eu tenho de quando eu comecei a jogar. Porque aí, eu imaginava que ia acontecer uma banlist sinistra, que ia matar muito desse meta. Esses 4 decks iam de berçário, e abrir espaço muito pro Blue Eyes. Então eu imaginei que jogando esse torneio da DualShop, nesse DSC, eu só ia enfrentar Blue Eyes. Então a minha ideia foi... ou vou montar Buster Blader. E aí eu fiz um deck de Buster Blader, porque ainda não existia o prólogo, tá? Eu tinha que ter essa carta no cemitério e fazer fusão com ela. E aí eu fiz um deck de Light Swarm com Buster Blader, que o meu win rate jogando contra Blue Eyes no Yu-Gi-Oh! Pro era alto, era maneiro, era legal, era bom. Só que Banlist ainda não tinha existido. Eu tentei fazer uma parada, porque o deck de dragão seria o principal deck do formato, teoricamente, o deck de Blue Eyes, que todo mundo ia estar usando. E eu fiz um deck pra atacar principalmente aquele deck, que era um deck que o Buster Blader, né, que tem naturalmente aqui como predar dragões, tá ligado? Foi uma parada legal que eu pensei na época. Acabou que a banlist não fez o que eu imaginei. O Blue Eyes até que foi popular, mas não tanto. E eu vendi esse deck pra poder comprar um BA e fui jogar o BA e levei rola. Mas enfim, voltando pra cá. Então, faz sentido e é muito fofo quando você consegue aplicar isso contra deck de dragão. E qual deck de dragão que existe no jogo, tá ligado? Ah, tem um tal de Tenpai, não tem? Pois é. Então, essa é a grande parada. Esse deck aqui, ele é muito bom contra Tenpai Dragon. Apesar de que no último game foi uma match entre Tenpai e o Buster Blader. E o Tenpai arrombou o Buster Blader. Mas via de regra, a ideia do cara é essa. Ele montou esse deck. É um deck que dificilmente vai morrer por N fatores. Esse cara aqui coloca todos os dragões que a gente controla em defesa. E lembrando, esse não é um efeito que ativa. Então, o campo do Tenpai não protege os dragões de fogo desse monstro, porque ele é um efeito contínuo. E o Tenpai, o campo, só deixa os teus dragões de fogo inafetados por efeitos ativados do oponente. Então, esse cara não tem o efeito que ativa. Então, ele pega os dragões do oponente mesmo dentro da main 1, desde que ele consiga entrar no campo. Show? Ataque pro Buster Blader, que quando bate um monstro de defesa, ele fura, tá ligado? Então, a grande parada é essa. Mas pra não morrer, pra além disso, você tem que chegar nessas coisas aqui, né? Pra tentar fazer a tua board. Pra isso você tem ela, você tem o Trap Trick. Acho que se pá, até dava pra ter Prosperity, mas isso não tem no deck do nosso amigo. Mas, pra tentar não morrer esse tipo de coisa, você tem o Daruma. O Daruma tem uma interação bem interessante
interessante contra os Tenpai, que é o seguinte, o efeito do Daruma é, mude quantos monstros no campo forem possíveis pra face down defense position, e se qualquer jogador controla um face up monstro, ele deve mandar todos os face up monstros que ele controla pro cemitério. Entenda que a interação que é legal. Os Tenpais, eles são inafetados por efeitos ativados do oponente na main 1 por causa do campo, o Sanguine Summoning. Então, quando o cara tem um Summoning no campo e você ativa esse Daruma, o Daruma não afeta os Tenpais. Então, eles não mudam pra face down defense position. Porém, o Daruma diz que se qualquer jogador controla face up monstro, ele, jogador, deve mandar face up monstro que ele controla pro cemitério. Então, se você ativa o Daruma dentro da main phase, enquanto o Tenpai Dragon tem o campo face up, o que vai acontecer? Os monstros não viram pra baixo. Então, o Daruma obriga o oponente a mandar os monstros do campo pro cemitério. E você limpa a board, tá ligado? A única saída que o cara vai ter é entrar na batalha. Já é bom, se você fizer dentro da batalha. Mas na main phase, você tira eles do campo. Então, é uma dinâmica interessante. O Droplets no main deck do amigo diz muito que o deck dele é contra Tenpai e esse tipo de coisa, tá ligado? Os Bichos estão aqui pra tentar te dar uma estabilidade geral contra outros decks, principalmente. E os Horus também estão no deck de um amigo, né? Com uma engine bem o mínimo que ele pode usar. E o Lubellion aqui pra ajudar a fazer Exceed 8, que no caso é o Jing e o 38, pra tentar negar a coisa do cara. E ele tem uma toolboxzinha aqui de dragões pequenos pra você poder usar com esses caras. Para além disso, esse deck tem um potencial de colocar o lock de Buster... Como é que é? Dragon Buster Destruction Sword. De aplicar o lock desse cara aqui, tá ligado? Então, ele tem essa possibilidade. E se você não... Assim, beleza, muito legal o seu jogo aqui contra o dragão. Mas e se eu não estiver jogando contra dragão? Bom, tem o Buster Dragon. O Buster Dragon tem o efeito que todos os monstros que o oponente controla se tornam dragões. Pronto. Então, o Buster Dragon, junto com o do Buster Blade Fusão, dá lock no oponente. Mesmo que os monstros dele não sejam ativar os seus efeitos. Tem isso. Para além disso, ele tem o efeito que, uma vez por turno, se você não controla um Buster Blader monstro, você pode fazer summon de um deles no cemitério. Beleza. Mas, uma vez por turno, durante o turno do oponente, você pode escolher um Buster Dragon que você controla. Um Buster Blader, perdão, que você controla. Buster Whelp no cemitério. E essas jogadas podem ser feitas desafogando, né? Com Trap Trick, por exemplo. Desafogando, se você tem alguma coisa aqui de descarte e tal. Você desafoga e não precisa jogar a Trap. Você joga esse cara e o Buster Blader. E se tiver essa Trap já no cemitério, você faz a fusão. E que enquanto ele tá equipado, ele diz que o oponente não pode fazer summon de monstro do extra deck. Exatamente. Então, essa é a ideia do deck do nosso amigo. Ele veio pra tentar machucar um deck focado com o Tenpai. Jogando contra outros decks, ele tem essa possibilidade de tentar dar esses locks e tal. É um deck bem focado em trap. Tem uns monstros pesados aqui, ó. Ele não usa Zeus, inclusive, né? O que eu acho um pouco estranho, mas ele não usa. E aí o fato do Buster Dragon ser um 5/8 com um Tane 1 te habilita a poder fazer um Hot Head no decorrer do jogo. Tem uma toolbox interessante. O deck tem toolbox legal, tá ligado? Pra fazer pressão apenas de forma diferente, que não seja apenas com o Buster Blade e fazendo esse soft lockzinho, né? Então, é meio que isso, cara, o deck do maluco aqui. Hand Trap não tem no side deck dele, então o plano não é fazer as Hand Traps, saca? O que é um pouco estranho, o Droplets fica muito sobrecarregado, ele tem um Evelyn aqui de side deck e tal, mas... Sim, concordo com o deck do nosso herói? Não necessariamente, cara, eu não acho que... Mesmo que o Buster Blade tenha essa parada de poder fazer o Buster Dragon e dar um lock no oponente, mesmo que não seja um deck de dragão, então você locaria, teoricamente, qualquer deck, o que é interessante, mas ainda assim é um pouco bem arriscado, né? É muito focado, porque são duas partes que tem que passar, né? Tem que entrar o Buster Dragon e tem que ter a fusão. Duas partes do plano. Se você joga no meta de dragão, uma das partes só precisa passar. Realmente, de fato, de verdade, tá ligado? Que é o Buster Blader. Então, beleza. Isso aí já ajuda e ajuda muito. Mas as duas coisas tem que passar pra você jogar contra quando não está jogando com o Tenpai. Num formato de Snake Eye, que a maioria é Snake Eye. O Tenpai Dragon, nesse momento inicial, ele pode ter uma euforia muito grande. Se você for olhar aqui fora, o deck do nosso amigo aqui, ó, de Tenpai, ele custou $390. O deck de Snake Eye, ele tá a $1.048. Olha só a parada. Esse aqui é um deck budget, porque até o Buster Blader custou $479. E um Desper custou $517 com as cartas que tem na decklist desses amigos. O Tenpai tem 390. Então, para além de tudo, além do Tenpai ser uma novidade, ser um alívio de uma coisa fora do fogo, por exemplo, que você consegue matar rápido, um deck que tem as suas camadas de complexidade, mas via de regra ele não parece ser tão complexo, ele é mais linear, tá ligado? Então tudo isso, e além dele ser muito novo e barato, coloca uma atratividade em cima dele. Então ele vai ser bem popular mesmo. E ele tem reais chances de poder ganhar dos outros, mesmo com todas as deficiências deles, tá? Saca? Então é um pouco estranho. Então faz sentido você tentar pegar esse deck em algum momento. E esse cara fez isso. Ele se deu bem, fazendo top 8. Não chegou mais longe porque ele enfrentou o Tenpai e perdeu. O plano não deu certo naquele momento. Mas antes disso, tava dando certo. Eu achei interessante, tá? Achei bem interessante. Mas o meta ainda é de Snake Eye. Muitas hand traps rolam. O Belly é uma carta que
Eu não sei se o Belly é bom contra Tenpai, ele pega, mas não é tão legal. Eu não sei se a galera vai querer usar o Belly pra algumas matchups fora, como o Voiceless por trap aqui toma Belly, o que é chatíssimo, porque se a fusão não entra, você basicamente é um deck horroroso. Basicamente isso, né? Então, assim, tem muitas camadas de deficiências, mas apesar do Buster Blade ser um deck que apareceu em um momento ou outro no jogo como sendo um roguezão, ainda assim eu acho que ele é um deck, uma vez ser induzido com esse deck, sendo desconhecido, fazendo um metacall em cima do Tenpai, que é um deck novo, um deck barato, um deck popular, e ao mesmo tempo tendo ferramentas pra poder ganhar de qualquer outro deck fazendo um soft lockzinho ali. Tem o seu mérito. Então assim, eu tô enchendo demais a bola, mas no final das contas, nada vai acontecer com esse deck, eu acho, ele não é nada demais. Foi só interessante, foi só legal, e eu queria mostrar isso pra vocês. Não sei se vocês tinham visto, não sei se vocês conheciam, mas é basicamente isso, meus amigos. O nosso herói de Buster Blader fez top 8 nesse torneio aqui. E é isso. Preparem-se pro Tenpai. Talvez não tanto quanto esse amigo, mas você tem que se preparar. Valeu, falou meus amigos e até mais.